Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. Você está aí ainda, diga amém. Amém. É um pouco diferente, né, culto de missões. Claro que os mais antigos aqui, iguais a mim, já estão um pouco mais acostumados. E eu costumo dizer que culto de missões é um culto de desconstrução, né? Dentro desse contexto aqui. E quando a gente vai para o campo missionário, a gente vai para ministrar e a gente toma uma aula de ministração. Como, por exemplo, quando a gente vai na Bolívia, tem um rapaz lá, Davi, que ele cuida do departamento infantil. A serpente tinha picado, né, o pé dele há alguns dias já, né? Ele estava com uma faixa no pé. Isso, ele estava com uma ferida aberta, enfaixado lá, improvisado. E ele ensinando a coreografia para as crianças, para os El Niños. Ele pulava, batia o pé no chão. Ele estava há quanto tempo com aquela calça? Acho que 3 anos, se não me falha a memória. E o pessoal batia a palma, cantava. Quem pegava o violão tocava só três acordes e cantava com uma alegria. Nos vídeos tem isso lá no Instagram. Eles batiam, cantavam com vontade. E no Vale de Jequitinhonha é a mesma coisa. Eu perguntei para um pastor amigo nosso que foi com a gente, pastor Pablo, fortão ele, né? Ele é fitness. Falei, e aí, pastor? Fiz aquela perguntinha básica, né? E aí, pastor, tá gostando? Eu estou pensando aqui em alguém para dirigir a igreja lá em Maricá, para eu poder ficar aqui. Olha que coisa forte. Porque quando a gente vai, a gente não quer voltar. Porque o campo missionário ele tem isso. Nada da nossa vida aqui faz sentido. A nossa busca incessante pelas coisas no dia a dia não faz mais sentido no campo. E através dessas experiências, eu acredito que Deus falou com muita gente aqui, dentro desse contexto que eu estou falando. Deus falou com alguém aqui, dentro desse contexto? 10 pessoas. Eu vou te dar mais uma chance. Deus falou com alguém aqui dentro dessa história. E, Henrique, você vai falar sobre Apocalipse no curso de missões? Sim. Você vai entender todo o fechamento dessa história, todo o contexto. Por que Deus escolheu essa data de hoje para revelar essa mensagem para você? Amém? Quem achou, diga amém. Se o teu vizinho aí não achou Apocalipse, você estende a mão para ele e faz uma oração forte, porque é o último livro da Bíblia. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, repita isso, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos. Disse quem? Um dos anciãos. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Repita isso, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra ou da mão direita do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto,
e com o teu sangue nos compraste. Repita isso aqui. Nos comprastes. Isso. Para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Amém. Eu fiz essa leitura extensa porque talvez alguém aqui não esteja familiarizado com o livro do Apocalipse. Vocês estão me ouvindo bem? Diga amém. Talvez alguém aqui não esteja familiarizado com esse livro, com esse tema, né, do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse ele é muito enigmático. Nas salas teológicas, ele é dono das grandes polêmicas, né? Porque eu costumo dizer que o problema, entre aspas, preste atenção, o problema da teologia é a polarização, é quando se levanta bandeiras. Por exemplo, eu acredito na filosofia ou no pensamento de Calvino, outros já acreditam em Armínio, e fica um puxando para o lado e esquecendo o verdadeiro sentido da palavra. Em tudo existe polarização, né, no nosso meio. Existe bem e o mal, existe Armínio, existe Calvino, existe Flamengo, existe Vasco, existe direita, existe esquerda, tudo é polarizado hoje, né? E infelizmente, entre aspas, existe isso. E por isso que surgem várias linhas de interpretação. A ferramenta principal que você precisa usar para entender a Bíblia é a interpretação, mais conhecido no campo da teologia como hermenêutica, né, exegese, essas coisas todas. Eu vou simplificar aqui o assunto para que, aqui tem mestres, né, tem professores aqui, mas também tem pessoas que não têm o conhecimento bíblico, então a gente vai tentar falar de uma linguagem que todos consigam entender, um populacho, como diz um amigo meu. Amém? Então, para entender o Apocalipse, a gente precisa entender as principais 4 dispensações. Henrique, o que é isso? Os principais 4 períodos. Repete comigo. Período da lei, faz assim com o dedinho para você gravar. Período da lei. Antes de prosseguir, eu vou usar a frase do pastor Woods que ele usa aqui. Se você está vindo aqui pela primeira vez, nem sempre sou eu que prego, tá, irmão? Eu sou chato, assim, chato e brincalhão ao mesmo tempo, que é meu jeito mesmo, jeito de passar para você, porque eu acredito muito na questão da... Oi? Voltem domingo que vem, que quarta-feira vai ter um dos pregadores, um dos pastores aqui, com certeza, você vai se apaixonar pela forma que eles pregam. Amém? Eu sou chato mesmo, eu tenho essa aparência aqui de tiozão, de professor, né? Mas daqui a pouco você vai gostar de mim, você vai dar até glória a Deus aí. Amém? 7 pessoas responderam, mas amém. Então, nem sempre sou eu que prego, tá? Calma aí, tenha um pouco de paciência comigo que você vai entender todo o fechamento, todo o sentido dessa noite aqui. Repete, faz assim para ser didático. Eu bato muito nessa tecla da didática, porque a igreja ela precisa ser ensinada, né? Então, vamos lá. Período da lei, período da graça. Irmão, só os dois pastores aqui estão fazendo dedinho. Faz dedinho aí, irmão. Dá graça a Deus, você tem dedo. Amém? Período da lei, período da graça, tribulação e milênio. Henrique, o que é isso? O período da lei é o período do Antigo Testamento, em que aquele povo que vivia antes da morte e ressurreição de Jesus. Depois que Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele dá início à dispensação ou o período da graça, que é o período que eu e você vivemos hoje. Para o povo da lei alcançar a bênção ou ser salvo, ele precisaria cumprir as 613 leis de Israel. Para nós que vivemos a geração da graça, para a gente ser salvo e alcançar a bênção, é só crer em Jesus. Irmãos, eu acho que você está precisando decorar as 613 leis, hein? Eu vou repetir, eu vou devagar. Para o povo do Antigo Testamento, do período da lei, alcançar a bênção ou a salvação, ele precisava decorar, cumprir as 613 leis de Israel. Hoje, para a gente que vive o período da graça, pastora, para a gente alcançar a bênção, para a gente ser salvo, é só crer em Jesus. Amém. Conseguiu entender isso aqui? Depois que Jesus arrebatar a sua igreja, que sou eu e você, aí vai dar o início
a dispensação ou período da tribulação. Depois desse período, tem o período do milênio, e a gente vai ter muito tempo para falar disso aí ao longo da nossa vida. Mas para a gente conseguir compreender o livro do Apocalipse, a gente precisa ter o domínio desses três principais períodos. Amém? Então, o livro do Apocalipse ele é dividido em algumas fases. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele é histórico, ele aconteceu de fato, isto é um fato. A gente precisa sempre usar as ferramentas da interpretação, que é a interpretação simbólica, alegórica e literal, para poder compreender o livro do Apocalipse. Henrique, não entendi nada. Vamos lá. Interpretação simbólica é quando se usa símbolos ou figuras para descrever uma cena, ou um assunto, ou um passado determinado das mensagens. Interpretação alegórica é aquilo que se aproxima de um fato através de evidências, aquelas coisas todas. E interpretação literal é aquilo que de fato aconteceu. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Apocalipse é histórico, aquilo aconteceu. A partir do capítulo 4, já começa a cena futurística do livro, já começa a parte profética, aquilo que vai acontecer ainda. Amém? Então, infelizmente, não dá tempo da gente entrar em determinados pontos, mas eu vou tentar resumir para você aqui. Existe ainda uma guerra teológica para defender qual João escreveu o livro do Apocalipse, porque o nome João era muito comum naquela época, no primeiro século, né? Então, existiram vários Joões naquela época. Então, devido a diversas pesquisas, e as mais confiáveis fontes teológicas confirmam que João, o apóstolo, o discípulo de Jesus, filho de Zebedeu, foi o que escreveu de fato o livro do Apocalipse. Então, depois que Jesus morre, depois que Jesus cumpre ali o seu ministério terreno, e ele morre e é assunto aos céus, os discípulos vão ter um papel mais firme no tocante ao seu ministério. Eles vão dar continuidade ao ministério de Cristo na terra. E eles vão enfrentar perseguições por causa disso. Por quê? Em 63 a.C., o Império Romano invade Jerusalém e vai subjugar o povo, vai aumentar impostos, vai castigar quem eles achavam que tinha que castigar, aquela coisa toda, vai oprimir o povo. Então, quem mandava ali, nesse cenário do Novo Testamento, é o Império Romano. Então, o Império Romano, ele vendo a força do cristianismo pós-ressurreição de Cristo, eles começam a ficar assustados, eles começam a tomar algumas medidas para diminuir esse povo aí. E o Sinédrio, o que é o Sinédrio? É uma espécie de Supremo Tribunal Federal Judaico. Ele estava corrompido. Anás e Caifás eram sumo sacerdote, sogro e genro, então tinha muitas coisas erradas ali, então estava corrompido. E nesse período aqui do Novo Testamento, quem está me ouvindo, diga amém. Você vai ouvir isso aqui umas 237 vezes só nessa mensagem. Quem está me ouvindo, diga amém. No período do Novo Testamento, existiam alguns partidos religiosos que atrapalhavam a missão de Jesus em alguns pontos. Por exemplo, existiram os saduceus, repita comigo, saduceus, fariseus, zelotes, essênios, herodianos, gnósticos. Repete aí, irmão. Repete aí. Mostra que você está vivo. Amém? Eu não vou falar de todo mundo, eu só vou falar desses 4. Os fariseus, eles eram como nós. Eles eram zelosos, pastora, pela palavra. Né? Eles ensinavam. Ter um fariseu perto de você era uma honra. Porque no cativeiro babilônico, o povo estava perdendo a sua cultura, a sua raiz. Já não se falava mais das leis de Moisés, já não guardava mais os estatutos de Deus. Então o povo estava se perdendo, estava adotando a cultura persa. Então levantaram-se os Hassidins, que depois vão ser conhecidos como fariseus. Qual era o papel desses fariseus? Ensinar o povo a palavra, lembrar o povo da palavra de Deus. Então, hoje, ser chamado de fariseu é pejorativo, mas a importância de um fariseu era imensa. O problema dos fariseus estava na sua hipocrisia, porque eles falavam uma coisa, mas não faziam nada daquilo que estavam falando.
É aí que Jesus batia de frente. Jesus nunca questionou a ortodoxia dos fariseus, e sim a sua hipocrisia. Até aqui tudo bem? Diga amém. Existiram os saduceus, que eram um número reduzido de pessoas, não tinha empatia do povo, porque eles eram ricos, então eles já adotavam costumes helenistas. O que é isso? Eles adotaram a cultura grega, que na época tinham os Jogos Olímpicos, os homens e as mulheres que tinham um corpo bonito, hoje conhecido como fitness, né, participavam dos seus jogos quase que nus, e isso para os judeus era um escândalo, e os saduceus, sendo judeus, adotavam isso, gostavam disso, matriculavam seus filhos nas escolas de cultura grega. Então isso Jesus pegava no pé deles também. Eles, trazendo para o nosso dia, para a nossa linguagem, eles eram crentes, mas flertavam com a cultura mundana. Você está entendendo isso aqui? Isso é dolorido, mas eu sei que é. Eles eram para preservar a lei, mas estavam flertando com a cultura pagã. E aí que estava o problema deles. E existiram também os zelotes. Zelotes, a própria palavra, a etimologia da palavra diz zelo, aqueles que provocavam manifestações, motins. O apóstolo Pedro era um zelote, por isso que ele andava com uma espada. Por isso que na oportunidade ele cortou a orelha de Malco, que era comum um zelote fazer, pegar a espada para se defender. A gente tem pontos divergentes da teologia, mas é interessante essa questão dos zelotes, porque eles pegavam a espada para defender aquilo que acreditavam. Hoje é diferente da gente. Poucos pegam a palavra, a espada para se defender. Poucos defendem aquilo que acredita com a espada. Você consegue entender isso aqui? Diga amém. Existiram os essênios também. Os essênios eram uma comunidade que viviam em cavernas, em montes, porque a cidade estava corrompida. Eu já vou entrar no texto e vou resumir. A cidade estava corrompida, o templo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido. Então eles eram um grupo de religiosos que ficavam nas cavernas, nos montes, adorando a Deus e servindo a Deus. Acredita-se que João, o Batista, participava do grupo dos essênios. Por quê? Pela sua forma de se vestir e pela sua pregação condenando o que acontecia na cidade. Lembra da pregação de João Batista? E muitos têm uma curiosidade aqui nesse ponto de João Batista, porque João Batista, ele surge no deserto da Judéia, pregando. Deus estava 400 anos sem falar com o povo. E ele aparece como um profeta. Então ele atrai para si a atenção da multidão. As pessoas saíam da cidade e iam até João Batista para ouvir o seu sermão. Então João Batista fica popular ali naquele contexto. E João Batista, se ele quisesse, ele tinha condições de usufruir de tudo o que a cidade oferecia, pastora. Ele tinha condição de usar as vestes que eram vendidas na cidade, ele tinha condições de comer as melhores refeições que tinham na cidade, mas ele escolheu viver no deserto. Os estudos dizem que ele se vestia como João Batista, um profeta muito importante do passado. Sabe por quê? Porque tem coisas que é melhor, pastora, a gente fazer nos moldes antigos. Você não entendeu isso aqui, não? Tem coisa que é melhor a gente fazer nos moldes antigos. Nem sempre a modernidade vai te trazer benefício espiritual. Você consegue entender isso aqui? Diga amém. Então, vamos resumir, cortar a mensagem aqui, porque senão não vai dar tempo. Esse cenário do Apocalipse aqui, João, o filho de Zebedeu, é o autor desse livro. Então, o momento é de perseguição aos cristãos, aos primeiros cristãos. E todos os apóstolos já haviam sido martirizados. E alguns estudiosos falam que João contava que ele não tinha a honra de ter sido martirizado como seus amigos, seus colegas foram martirizados. O historiador Steven Lawson, ele fala em um de seus livros sobre o Apocalipse que o auge do cristianismo, o auge do serviço cristão é o martírio. O auge, o topo, para você ser bem sucedido no cristianismo, Steven Lawson, respeitadíssimo estudioso sobre o Apocalipse, ele fala que o auge do cristianismo é o martírio. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Para onde Jesus estava indo? Para o Calvário, irmão.
O auge é o martírio. Hoje, aqui no Brasil, no Ocidente, onde a gente mora aqui, obrigado, pastor, as coisas meio que inverteram um pouco. Ainda existem alguns remanescentes, mas parece que a gente inverteu assim. Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que na nossa geração, hoje as coisas se inverteram. Hoje a gente busca as demais coisas e o reino dos céus a gente busca quando dá. Consegue entender isso daqui? É a Bíblia, irmão. Se você lembrar um pouquinho da história um dos grandes heróis da fé, Jerônimo Savonarola, ele pregou com tanta ousadia em Florença, na Itália, que, resumindo, as pessoas se converteram. E as pessoas levavam para a praça, em Piazza de Florença, depois você pesquisa lá, todas as coisas supérfluas que haviam adquirido. Quando a gente se depara com isso aqui, com o que foi passado aqui, muita coisa na nossa vida passa a ser supérflua, não é verdade? A gente se mata por causa de um telefone bom, por causa de carro, casa, condomínio, Alphaville, mais um monte de coisa aí. E quando a gente se depara com o evangelho, com o campo missionário, quando a gente se depara com os mártires do Coliseu, quando a gente estuda sobre os heróis da fé, a gente vê que nada disso faz sentido. Então, Jerônimo Savonarola, ele pregou sobre isso, ele pregou o evangelho com tanta intrepidez, que o povo foi para casa, buscou tudo aquilo que era supérfluo e formou uma pirâmide, tacou fogo. As pessoas, nesse período, pararam de ouvir músicas secular e ouviram só músicas de Deus. É a história que diz. Eles deixaram seus livros profanos e estudaram só a Bíblia, efeito da pregação de um homem de Deus. Porque quando a gente está sob efeito de uma pregação, a gente deixa as coisas pela causa. Conseguiu entender isso daqui? Quando a gente está sob efeito da palavra de Deus, a gente dá prioridade à causa e não às coisas. Quem vai sair daqui sob efeito da palavra de Deus? Diga amém. Amém. Vamos aqui para o texto. Então João, ele fala que não teve a honra de ter sido martirizado. Só um spoiler aqui, só um spoiler. Quando um mártir chega no céu, o que é mártir? Pessoa que sofre, pessoa que morre pelo amor do evangelho. Nem todos têm esse ministério, pastor. Nem todos têm esse privilégio de ser um mártir. Martinho Lutero, por exemplo, ele estava vivendo sob a expectativa de ser excomungado pelo Papa. O que é ser excomungado? É ser mandado queimado vivo em praça pública. Ele vivia sob essa expectativa. Ele era ansioso. Hoje a nossa ansiedade é para saber se o banco vai aprovar o crédito, é para saber se o banco vai fazer aquilo, né? A nossa expectativa hoje é essa. Martinho Lutero vivia sob a expectativa de ser excomungado, de ser queimado vivo em praça pública. Olha que nível de cristão, irmãos. Então João, ele não teve essa honra de ser martirizado. E um mártir, quando chega no céu, a Bíblia fala, o livro do Apocalipse fala, depois você usa todas essas ferramentas de interpretação lá para ver isso lá. O texto diz que todos os que estão no céu fazem isso aqui, ó. Eles são recebidos com palmas. Esse cristão que não tem nada, que não tem carro, não tem casa, alguns não têm família, viram seus familiares sendo mortos só por pregar o evangelho. Porque o nosso conceito está na conquista de coisas. O conceito de um mártir está na conquista da causa. Você está entendendo isso aqui? Então, quando um mártir chega no céu, ele é aplaudido, irmão. Aquilo que ele não tem, o reconhecimento que ele não tem aqui na terra, ele tem lá. Jeremias, o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, porque ele não vê nenhuma de suas profecias sendo cumpridas na sua época. Mas ele teve o privilégio de ter o seu nome pronunciado por Jesus na terra. Você consegue entender isso daqui? Nem sempre seremos aplaudidos aqui, nem sempre teremos condições
de ter as coisas que a gente busca no dia a dia aqui, mas isso não significa que o céu não está olhando para você, irmão. Porque lá você vai ser reconhecido, você vai receber o seu galardão, sim. Amém? E para resumir aqui, quando Jesus chega nas igrejas, na famosa igreja do Apocalipse, ele fala uma frase em específico para todas essas igrejas. Ele fala: eu sei as tuas obras. Qual é a primeira coisa que Jesus fala? Qual é a primeira coisa que Jesus observa quando chega na igreja? Ele chega para uma dessas igrejas da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, e ele fala: eu sei, ou eu vejo, ou tenho conhecimento das suas obras. O cenário é o seguinte: João está na ilha de Patmos, preso por causa do regime romano. O Império Romano entendia que ele era a pessoa que mais ameaçava o Império, porque as pessoas vinham ter com João. João era o bispo, era o pastor presidente, entre aspas, aqui numa linguagem popular, daquela época. Imagina, a única testemunha ocular, o único apóstolo que teve essa experiência com Jesus vivo. Então ele foi preso na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos ele ouve uma voz dizendo: João, o que você vê, escreve, envia às igrejas da Ásia Menor, aquela coisa toda. Então João, quando olha para Jesus, para ver quem estava falando com ele, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, uma característica que Jesus tem, que gostava de atribuir a si mesmo, andando no meio dos 7 castiçais. O que é 7 castiçais? Ele mesmo dá a tradução, que são as 7 igrejas. O fato de Jesus estar andando no meio das igrejas, o termo ali é basilion, ou de Basileia. O que isso significa? Governo, administração. Jesus está falando: eu sei de tudo o que acontece na igreja, porque está sobre mim o meu governo. Quem crê que Jesus está aqui, irmão? Diga amém. O que você acha que ele está fazendo aqui? Analisando a qualidade do seu serviço. O que vai definir o seu galardão, o que vai definir a sua vida, a sua patente no reino, é a qualidade do seu serviço. Tocar bem não significa que você vai ter patente no reino. Cantar bem não significa que você vai ter patente no reino, que você vai governar. O que define é o que o próprio texto expõe para a gente. É a qualidade do serviço prestado. Em algumas igrejas, eu vou pular aqui algumas figuras, em algumas igrejas, por exemplo, a igreja de Pérgamo, em Pérgamo, estava o pior dos cenários possível, porque o próprio Jesus fala: Pérgamo é onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Por quê? Existia um grande ecumenismo em Pérgamo. O que é isso? Muitos deuses, adoração a muitos e muitos deuses. E num monte atrás da igreja de Pérgamo, eles colocaram um altar, um trono para Zeus, que eles diziam que era o pai dos deuses. Todo mundo aqui conhece essa cultura, a mitologia grega. Então Jesus faz questão de dizer que ali era o trono de Satanás, onde Satanás habita, onde Satanás tinha governo, onde Satanás mandava. Aí nesse cenário horrível, sabe o que Jesus faz? Coloca uma igreja ali. Você não entendeu isso aqui, irmão? Num cenário de caos, num cenário onde o diabo governava, num cenário onde se adorava muitos deuses, para resolver esse problema, Jesus colocou uma igreja ali. E sabe o nome do líder dessa igreja? Antipas. O que significa a palavra Antipas? Contra tudo. No lugar onde se podia fazer tudo, Deus levanta alguém que é contra tudo. E é assim que eu e você devemos ser, Antipas. A raiz da palavra Antipas vem de antipatia ou de antipático. Nem tudo é para mim, nem tudo é para você, meu irmão. Buscai a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. O que é santidade? Vamos na raiz da palavra santidade? Significa cortar. Qual é a ideia disso? Antigamente, quando os camponeses cortavam um tronco, separavam os troncos bons dos ruins. A essa ideia dava-se o nome de santidade. Ou seja, para você ser santo, para você ver Deus, você vai ter que cortar algumas coisas. Nem tudo é para mim, nem tudo é para você. Em algumas situações devemos ser antipáticos, sim. Nós devemos nos levantar contra tudo que é contra Deus.
Você consegue entender isso aqui? Diga amém. Jesus está andando no meio da igreja. E, para resumir aqui, a gente vai falar um pouco de uma cena futurística do livro. A gente lê o capítulo 5 e no capítulo 4 a gente vê uma voz falando com João: sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas. Essa voz é a voz do próprio Jesus, porque o único que pode levar alguém para o céu é Jesus. Então ele fala: sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas. João, quando chega no céu, ele se depara com um grande trono. Você precisa ter o conhecimento que o livro do Apocalipse, ele foi escrito em detrimento do que acontecia no Império Romano. Então, algumas figuras inseridas aqui é uma mensagem direta para o imperador. Por quê? O Império Romano, ele tinha seus oficiais, o imperador, ele tinha seus oficiais, aquela coisa toda. Então, quando Deus ou Jesus relata algumas figuras inseridas aqui, por exemplo, em Apocalipse 4 fala que debaixo do trono de Deus tinham alguns seres cheios de olhos por dentro e por fora. Isso mostra a onisciência de Deus, né? Mostra a sabedoria de Deus, e também é um recado para o Império Romano. Por quê? Alguns escritos vão afirmar que o imperador ele vivia sob constante ameaça ao tempo todo dos seus próprios oficiais. Muita gente conspirava para tomar o poder. O próprio Herodes mandou matar os seus filhos para não perder a cadeira. Então, alguns estudiosos vão falar que os imperadores falavam o seguinte: eu queria ter olhos nos meus oficiais para saber o que eles falam por aí de mim. Consegue entender por que o que mais se aproxima de Deus, o mais alto escalão no céu, vamos dizer assim, é cheio de olhos por dentro e por fora? Era uma mensagem que Deus estava dando para o Império Romano. Ou seja, imperador, você não sabe o que acontece nos meus oficiais. Eu sei de tudo o que acontece nos meus oficiais, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. Eu tenho a onisciência. Consegue entender o recado que Deus passou para o imperador? Consegue entender isso aqui? Diga amém. Vamos seguir o contexto. Então, João, ele vê a aparência de Deus. Henrique, você está falando de missões? Sim, vamos chegar lá. João, ele vê um arco. E essa mistura de cores que ele vê sobre o que estava sentado no trono, essa mistura de cores para a gente aqui não faz o menor sentido. Mas para os judeus, sim. O que significavam aquelas cores? Para resumir: poder, autoridade, governo, domínio, sabedoria, ira e misericórdia. Tudo isso estava refletindo naquelas cores, porque os judeus, eles acreditam em pontos da numerologia, de cores, aquelas coisas todas. Então, João, quando ele vê, ele entende essa mensagem. E quando João vai deixar essa carta circular em todo o Império Romano, o imperador, quando viu a descrição do trono de Deus, ele conseguiu entender o grande tamanho da sua insignificância. Ele tentou comparar o trono, não dá, porque o trono de Deus é infinitas vezes maior do que o trono de César. E João vai perceber ali algumas figuras. Ele vê esses seres que algumas traduções vão falar de animais ou seres viventes. Por que animais? Figuras não humanas, por isso que ele chama de animais. Cheios de olhos, né? Ezequiel já viu esses seres que fazem a guarda do trono celeste, né? Coberto com 6 asas, aquela coisa toda. Eu vou pular, vou resumir. Ele vê 24 anciãos. O que seriam isso? É velhinhos? Não. Anciãos na Bíblia fala de presbítero, pastor, líder. E esses 24 anciãos eram nada mais, nada menos que os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Eu estou dando um spoiler aqui, depois, Henrique, calma que você vai entender. E João vê diante do trono, irmãos, isso aqui, eu sei que muita coisa parece nova, mas isso aqui você precisa reagir. João vê diante do trono de Deus como mar de vidro. A palavra mar na Bíblia vai falar sobre povos, línguas
e nações. Os estudiosos sobre o Apocalipse, eles vão afirmar que esse mar de vidro é a igreja no seu estado salvífico. Ou seja, em outras palavras, João viu eu e você no céu. Eu vou repetir porque não é possível. João viu eu e você no céu, irmãos. Eu estava lá. Você estava lá. Amém? E vamos seguir o texto. Chegando no Apocalipse capítulo 5, eles se deparam com a seguinte cena. Tinha um grande livro na mão do que estava sentado no trono, Deus. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de ler. Essa era uma cultura romana. Por quê? Se eu sou o imperador romano, e eu quero mandar uma mensagem para o reverendo aqui, e essa mensagem era muito forte, só você podia ter acesso, eu ia envolver esse livro com 7 cordas e botar 7 selos. Esses selos são massinhas de cera, bolinhas de cera, que era uma espécie de senha. Botava, e ele só podia abrir na presença de 7 testemunhas, mostrando a importância do conteúdo da informação. Então, Jesus usa essa figura ali para que o povo daquela época pudesse entender. Então, esse livro mostrava a importância do seu conteúdo, que era o curso do seu universo, o curso da graça, todo o cronograma, desde a criação até a consumação dos séculos, isso tudo estava inserido naquele livro. Tinha muitos nomes naqueles livros, por isso que estava escrito por dentro e por fora. Lá estava escrito Henrique Santos, lá estava escrito Raquel Muzi, lá estava escrito Hudson Amorim, Thaís Miranda, Pastor Zé. Estava lá? Fala seu nome aí, seu nome estava lá, irmão? Não estava lá, não? Se não está lá, está em outro livro então, irmão. Você está entendendo isso aqui? Eu vou te dar mais uma chance. Lá estava escrito o meu e o seu nome. Amém. E mostrava a importância. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir aquele livro, pastor. Então, João chorava muito. Por que João chorava muito? Porque ele, como judeu, entendia aquele contexto. Porque se ninguém fosse digno, tudo estava acabado. O diabo iria continuar governando aquela coisa toda. E para ser salvo, para João permanecer ali, vamos dizer assim, ele tinha que vivenciar todas as 613 leis. E por isso que ele chora muito. Só que um dos anciãos coloca a mão no ombro dele e fala: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. Para facilitar o seu raciocínio, eu vou fazer uma conjectura aqui, sem ferir o texto, sem forçar o texto. Tente imaginar Jesus na cruz, lá no Calvário, sendo chicoteado por minha causa e por sua causa. Sendo chicoteado. Não dá um grito, que ele foi como um cordeiro mudo. Jesus está quase entregando a sua vida, porque não mataram Jesus, ele entregou a sua vida. Porque só podia morrer quem tinha pecado. Essa era a lei. O salário do pecado é o quê? A morte. Jesus não tinha pecado, então ele não morria de jeito nenhum. Imagina, o cara não morre por quê? Não tem pecado, vai morrer como? Aí Jesus fala: a minha vida eu vos dou. Pai, recebe aí. Olha só, irmão. Aí Jesus fala, Jesus está vivo ainda. Período da lei. Jesus fala: Pai, recebe o meu espírito. Aí a gente vai lá para Salmos 24. Alguém olha Jesus e fala: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aí vamos seguindo a conjectura. Aí Jesus entra no céu. João está chorando. Muito. Aí um ancião vê Jesus e falou: opa, João, não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que tem um detalhe aqui, tem um ponto aqui.
O ancião falou que quem estava lá? O leão da tribo de Judá. Vou te dar uma colinha. O ancião fala que quem estava ali? Irmãos, participa em nome de Jesus. Você almoçou hoje, tomou café, né? Comeu aquele peixinho, vocês que moram na praia lá, o reverendo ali comeu aquele peixinho, aquele churrasquinho, né? Então, repete aí, em nome de Jesus. O ancião falou que quem estava ali? Quando João olha, ele enxerga o quê? Quem falou cordeiro? Quem falou cordeiro? Por que João enxerga o cordeiro? Porque Jesus morreu. Então iniciou a dispensação da graça. Então, para quem está na graça, Jesus é o cordeiro sacrificial. Se João enxerga o leão, aí que estava o problema, porque o leão é para devorar o ímpio. Essa é uma profecia lá de Gênesis 49. Você consegue entender isso aqui? Diga amém. Então Jesus morreu. João, quando olha para procurar o leão, não vê o leão, ele vê o cordeiro. Por quê? É o cordeiro como havendo sido morto pelos nossos pecados, deu início à dispensação da graça. Para mim, para você, para nós que somos igreja, ele é o cordeiro que nos livrou do nosso pecado e nos deu acesso ao céu. Para o ímpio, ele é o leão que devora a sua presa ferozmente. Gênesis 49. Você conseguiu entender isso aqui? Diga amém. Irmãos, quem vai para o céu aqui, diga amém. Jesus vai arrebatar você? Diga amém. Existem muitas coisas que podem impedir você de chegar nesse nível. E Jesus demonstra aqui. Nas igrejas do Apocalipse, João vai ver uma espada aguda saindo de sua boca. Isso é um símbolo, porque essa espada aguda era o protótipo de uma espada de um soldado romano, que era longa, pesada e extremamente cortante. Jesus estava falando com quem aqui? Com a igreja. Isso remete a juízo. E o que Jesus pegava no pé da igreja que não fazia? Por que Jesus exortava as igrejas do Apocalipse? Ele exortava referente ao serviço. A primeira preocupação de Jesus com a igreja era: eu sei as tuas obras. Na igreja de Filadélfia, ele vai falar o seguinte: eis que diante de ti pus uma porta aberta. No nosso conceito aqui, o que significa porta aberta? Ó, Deus está abrindo a porta para você, varão. Aí você imagina, opa, vou ser promovido. Filadélfia ficava numa rota comercial entre Jerusalém e Roma. Então, muita gente passava por Filadélfia. E essa porta aberta que Jesus colocou ali, não é porta de outras coisas que a gente está acostumado aqui no nosso contexto. É a porta de uma oportunidade para pregar o Evangelho. É isso. Está conseguindo entender o fechamento dessa mensagem aqui? Era o serviço prestado. A intenção de Jesus, a expectativa de Jesus com a igreja dele é com a qualidade dos nossos serviços. Paulo, ainda sendo Saulo, já estou terminando, Saulo ainda, quando ele está no caminho de Damasco, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, você conhece a história. Saulo, ou Paulo, né, mais conhecido popularmente, ele era um ferrenho fariseu, o fariseu que perseguia os cristãos. Paulo estava com cartas para matar os cristãos, para prender e matar os cristãos. Os primeiros cristãos que estavam escondidos nos becos, vielas, nas casas. Então, Saulo, ele estava, na cabeça dele, ele estava defendendo a lei de Moisés. Por quê? Na lei de Moisés dizia que só podia adorar a Deus. E os cristãos estavam adorando a Deus e a Jesus. Então, Saulo, como fariseu, ele pediu cartas para matar, para exterminar os cristãos. E ele dá de cara com Jesus, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? No primeiro encontro de Saulo com Jesus, sabe o que ele fala? Senhor. Só nessa palavra aqui, já mostra que ele chama Jesus de Senhor. Ele deveria falar Adonai, direto com Deus. Mas ele fala: Senhor, o que queres que eu te faça? Para um fariseu, pastor, falar isso é complicado. No primeiro encontro que ele
tem com Jesus, reverendo, ele se coloca à disposição para um serviço. Você conseguiu entender isso aqui? Diga amém. Então, Saulo, ele tem a conversão mais rápida da história. Porque na conversa com Jesus, ainda ele fala, Senhor, o que queres que eu te faça? Hoje em dia a gente faz essa pergunta? Não faz. Porque a gente quer fazer as nossas vontades. A gente quer correr atrás das nossas coisas e esquecemos da causa dele. E para fechar esse assunto aqui, a igreja pode se colocar de pé, pastor? Você pode se colocar de pé, irmão? Para fechar esse assunto aqui, irmãos, a expectativa de Jesus é para a gente ampliar e melhorar a qualidade dos nossos serviços. Henrique, eu já faço muita coisa, só não divulgo, mas faço, estou aí na correria. Amém, irmãos? Jesus te convida a melhorar a qualidade do serviço. A igreja de Filadélfia, Jesus colocou uma porta aberta, que foi a porta de uma oportunidade para pregar. A gente está acostumado a ser cheio, não me enche de ti, eu vou mergulhar, aquela coisa toda. Mas esquecemos a finalidade para a qual. Unção significa capacitar para algo. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, claro que fala de Jesus, né? E me ungiu para quê? Para pregar, para anunciar as boas novas. Então, o que Jesus quer que eu e você venha fazer? Pregar. Henrique, eu não sei pregar, tenho medo de microfone. Quem falou que isso aqui é pregar? Isso aqui é instruir. Pregar o que vai acontecer depois do culto. A expectativa de Jesus é depois que o pastor dá a bênção apostólica. Culto é pré e pós. Aqui é uma instrução que a gente recebe. Conseguiu entender isso aqui? Culto é pré e pós. Na igreja de Filadélfia, Jesus colocou uma porta aberta. Diante de nós, ele colocou uma porta aberta? Sim, porque naquele tempo, para você pregar para alguém, você tinha que viajar não sei quantos quilômetros a pé, para pregar para uma pessoa. Hoje, com um clique, você alcança milhares de pessoas. Olha a porta que Jesus colocou na nossa vida, diante de nós, pastor. Então, a expectativa de Jesus, diante de todo esse contexto missionário, de todas essas histórias, eu entendi, Henrique, a causa, entendi missões, eu entendi tudo isso. O que eu preciso fazer agora? Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Amém? Quem conseguiu entender isso aqui, diga amém. Eu gostaria de fazer uma oração com você no tocante a esse contexto. De quem é aquela frase que... Raquel, de quem é aquela frase? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. George Whitefield. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Como a Débora disse aqui, se você confessou Jesus, você fez igual Saulo e não sabia, ou deveria fazer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se colocar à disposição para um serviço. Amém? Os irmãos perdoam o meu jeito, eu sou chato mesmo, me ouvir é complicado mesmo. Mas eu tenho certeza que Deus ministrou algo no seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou com alguém aqui. Deus falou com alguém aqui? Amém. E eu gostaria de fazer uma oração com você para Deus te transformar num missionário. Ah, mas eu já sou um missionário melhor. Ah, mas eu já faço, fazer melhor. Eu já faço 10, faz 20. Dá para fazer. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, a sua mensagem foi entregue à sua igreja. E a sua igreja, o coração da sua igreja é uma terra fértil, Senhor. E a sua mensagem foi plantada em terra fértil. E eu peço ao teu Espírito que venha regar essa palavra, que a tua igreja venha mastigar essa palavra. Senhor, que a sua igreja venha sonhar com essa palavra, com a tua palavra, Senhor. Continua regando, dando encorajamento, dando força, dando projetos, Senhor. Levantando os teus missionários aqui da Levantai, levantando os teus missionários que estão assistindo, e que nós venhamos mudar essa pesquisa, Senhor. Mudar esses números e evangelizar, Senhor, e ganhar vidas para o teu reino.
e usar os nossos recursos, nossa influência, nossa capacidade de audiência para pregar o teu evangelho, porque os dias são os maus, mas nós estamos aqui sob a expectativa do Senhor arrebatar a sua igreja e não queremos ir sozinhos, Senhor. Nós queremos levar o maior número de pessoas possíveis, melhorar a qualidade do nosso serviço, para que possamos reinar contigo para sempre. Amém. Você que entendeu essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor